Você já reparou que algumas pessoas atravessam o caos sem se desestabilizar? Elas não gritam, não se desesperam, não imploram, elas apenas respiram e continuam. Não é frieza, é força, mas não a força do corpo, a força da mente. No mundo de hoje, essa força está em extinção. Vivemos tempos em que qualquer contrariedade se transforma em colapso, em que o ruído externo dita o tom da nossa alma, e em que a mente, se não for treinada, se quebra com o menor atrito. Por isso, esse vídeo não é sobre motivação vazia, é sobre construção sólida, é sobre o tipo de disciplina interna que atravessa os séculos. O estoicismo nasceu em tempos difíceis, entre guerras, exílios e perdas, e mesmo assim, oferecia aos seus praticantes uma bússola firme, agir com virtude, aceitar o que não se pode controlar, cultivar o domínio sobre si. Aqui você vai conhecer 13 lições poderosas para desenvolver uma mentalidade forte. Lições testadas pelo tempo. Lições que não dependem de sorte nem de otimismo cego, apenas de prática e coragem, e de uma escolha silenciosa, ser inabalável por dentro, mesmo quando tudo lá fora parece ruir. Epicteto foi um escravo, mas mesmo acorrentado ele dizia: você sempre será livre se souber o que é seu. Essa é a primeira lição. A mente forte não se desgasta com o que está fora do seu domínio. Ela reconhece a fronteira invisível entre o que pode ser feito e o que precisa ser aceito. Você não controla o que os outros pensam, não controla o passado, nem o tempo, nem o mercado, nem o comportamento alheio, mas controla como reage, como interpreta, como decide agir mesmo quando tudo parece incerto. Essa distinção é simples, mas transforma tudo, porque quem tenta controlar o incontrolável vive ansioso, e quem abandona o próprio poder por distração vive à deriva. A pergunta estoica não é: por que isso aconteceu comigo? É: o que posso fazer com isso agora? Quando você começa a se concentrar no que depende de você, sua atitude, sua ética, sua constância, você volta para o centro. E nesse centro, não importa o que aconteça fora, você permanece inteiro. Essa é a base de toda a força verdadeira, o autocontrole. Não como rigidez, mas como clareza. Não como bloqueio, mas como liberdade. Vivemos tentando evitar a dor, anestesiando, distraindo, negando. Mas para os estoicos, a dor não era um castigo. Era uma aliada, um espelho, um chamado para acordar. Sêneca dizia: nenhuma dor é grande se você a suporta. Não porque ele era insensível, mas porque entendia que a dor revela. Ela mostra onde está o apego, onde está o medo, onde ainda somos frágeis. A mente fraca foge da dor. A mente forte a observa, aprende com ela e cresce. Você não precisa glorificar o sofrimento, mas precisa entender que ele carrega lições que só se revelam a quem tem coragem de permanecer presente. A dor, quando enfrentada com lucidez, purifica, lapida. Desperta força onde antes havia apenas conforto. Pergunte-se: o que esta dor quer me mostrar? Que parte minha está sendo desafiada a amadurecer? A dor, quando bem acolhida, deixa de ser um peso e se torna um portal para uma nova versão de você mesmo, mais firme, mais desperta, mais inteira. Vivemos em uma época em que todos querem ter a última palavra, responder rápido, mostrar quem está certo. Mas o estoico aprendeu a arte de permanecer em silêncio quando a maioria reage por impulso. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu para si mesmo: é possível não responder, é possível não participar do caos, porque o silêncio não é fraqueza, é contenção, é domínio sobre os próprios impulsos. A mente forte não se deixa arrastar por provocações, ela escuta mais do que fala, observa mais do que reage, e responde apenas quando necessário, com clareza, não com raiva. O silêncio te coloca em vantagem. Ele desacelera o fluxo automático dos pensamentos. Permite que você escolha, ao invés de apenas repetir padrões. E há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer argumento. Ele encerra ciclos, protege sua paz, preserva sua energia. Seja seletivo com as palavras. Nem todo conflito merece sua presença. Nem toda pergunta merece resposta. E às vezes a sua ausência é o maior gesto de sabedoria. Quando algo dá errado, a maioria das pessoas se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. O que parecia ser um bloqueio vira portal. O que parecia ser atraso vira aula. O que parecia ser perda vira alívio. Essa mentalidade transforma a forma como você lida com tudo. Não porque romantiza a dor, mas porque entende que a realidade é terreno fértil para a virtude. Você treina paciência na espera, treina coragem no risco, treina sabedoria no erro.
Quando você encara os desafios como parte do processo de crescimento, para de resistir e começa a participar. Você deixa de ver a vida como algo que te ataca e passa a enxergá-la como algo que te molda. A cada situação difícil, uma pergunta: qual virtude estou sendo convidado a praticar aqui? Paciência, equilíbrio, aceitação, discernimento. A mente forte não reclama, ela observa, ela aprende e segue, mais firme, mais consciente, mais capaz. Você treina o corpo para ficar forte. Mas o que você faz para fortalecer sua mente? A maioria das pessoas espera o caos chegar para tentar se equilibrar. O estoico faz o oposto. Ele se prepara antes da tempestade. Constrói seu abrigo interno antes da necessidade. Sêneca dizia: é nos tempos de paz que se prepara para a guerra. E isso não tem a ver com paranoia, tem a ver com lucidez. Treinar a mente a se colocar em pequenas situações de desconforto, para que, quando o desconforto real vier, você esteja pronto. É acordar cedo mesmo sem vontade. É manter a palavra mesmo sem aplausos. É praticar presença mesmo na distração. Existem ferramentas simples para isso. Journaling, escrever para ordenar a mente. Visualização negativa, imaginar cenários difíceis para fortalecer a aceitação. Reflexão matinal e noturna, para alinhar intenção e corrigir desvios. A mente, como qualquer músculo, se fortalece com repetição. Não com grandes atos, mas com pequenos compromissos diários. E quando chega a adversidade, você não desmorona. Você já está firme. Você já está treinado. Você já se tornou confiável para si mesmo. Você pode parecer forte, ou pode ser forte. Pode parecer sábio, ou realmente viver com sabedoria. Pode parecer equilibrado, ou cultivar o equilíbrio mesmo quando ninguém está olhando. O estoico não age para impressionar. Ele age de acordo com seus princípios, mesmo no anonimato, mesmo quando não é reconhecido. Marco Aurélio escreveu: seja bom, não se preocupe em parecer bom, porque a virtude é silenciosa, é firme, é uma raiz, não um enfeite. Na era das aparências, onde tudo é postado, mostrado, medido, a força real está em agir com integridade sem precisar provar nada. Você vive seus valores quando ninguém está vendo? Faz o certo mesmo quando é difícil ou impopular? A mente forte escolhe a coerência, não a performance. Ela entende que reputação é o que os outros pensam, mas caráter é o que você carrega quando está sozinho. A vaidade busca palco, a virtude constrói solo, e é nesse solo que você se firma. Não por orgulho, mas por convicção. Você pode ignorar, fingir que não pensa nisso, mas a verdade é que a morte está sempre presente. E os estoicos não fugiam dela, abraçavam essa lembrança como bússola para viver melhor. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como peso, mas como libertação. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso guie suas ações, palavras e pensamentos. Essa consciência corta o supérfluo, te lembra do que importa, te coloca no agora. A mente forte não vive como se tivesse tempo infinito. Ela vive com urgência suave, com propósito, com clareza de que cada dia pode ser o último. E isso não é motivo de desespero, mas de presença. Você ainda está adiando o que sente, está mantendo vínculos que te enfraquecem, está se omitindo por medo do julgamento. A morte te lembra, você não tem garantias, tem escolhas, e pode escolher viver com mais coragem, mais verdade e menos desperdício. Não é sobre ser mórbido, é sobre ser desperto. Porque quem se lembra da morte, valoriza mais a vida. Quantas vezes você desejou que as pessoas mudassem, que o cenário fosse outro, que as circunstâncias fossem diferentes? Mas o estoico aprendeu algo fundamental. Você não muda o mundo, você muda a si mesmo, e com isso muda a forma como o mundo te afeta. Epicteto ensinava: não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como de fato acontecem, e você terá tranquilidade. Essa é uma revolução silenciosa. Você deixa de tentar moldar tudo ao seu redor e começa a moldar sua mente para atravessar qualquer cenário com dignidade. O mundo não vai parar de ser caótico. As pessoas não vão parar de errar. A realidade não vai se alinhar às suas expectativas. Mas você pode ajustar sua perspectiva. Pode mudar a lente. Pode sair do papel de vítima e assumir o de criador da própria atitude. Quando você muda por dentro, o mesmo problema tem outro impacto. A mesma falha alheia não te desestabiliza. O mesmo desafio vira combustível. Não é resignação, é sabedoria. É entender que o mundo fora está em constante movimento, mas seu eixo interno pode permanecer firme. Desde que você pare de esperar mudança externa e comece a cultivar transformação interna.
Vivemos acelerados, vivemos correndo, respondemos antes de refletir, decidimos antes de sentir, e quando percebemos, já estamos arrependidos. A mente forte não se apressa, ela compreende que as decisões mais importantes exigem presença, exigem tempo, exigem pausa. Sêneca dizia, é tolice correr quando não se sabe para onde vai. E isso se aplica a quase tudo. Relacionamentos, escolhas profissionais, respostas emocionais. A pressa é uma fuga disfarçada de urgência. É o medo de parar e encarar o que está pedindo atenção. Mas é no silêncio, na observação, na lentidão que a clareza nasce. Quando você aprende a pausar, você aprende a escolher melhor. E quando escolhe melhor, sofre menos. Erra com mais consciência. E vive com mais calma. A mente forte desacelera quando todos estão correndo. Não porque não se importa, mas porque aprendeu que o que realmente importa não pode ser vivido no piloto automático. Muitas pessoas confundem força com dureza. Acham que para ser firme é preciso ser implacável. Mas o estoico sabe que disciplina verdadeira não nasce da punição, nasce da intenção, nasce do compromisso silencioso com o que importa. Epicteto dizia que não devemos nos maltratar por nossos erros, mas aprender com eles e seguir em frente com mais sabedoria. Você pode se disciplinar com rigor, acordar cedo, estudar, treinar, evitar excessos, mas se tudo isso for feito com desprezo por si mesmo, não é força, é autoviolência. A mente forte sabe se cobrar sem se ferir. Ela reconhece falhas, mas não se define por elas. Ela se levanta, ajusta o rumo e continua, com respeito. Ser disciplinado não é viver se punindo, é viver com consciência, com clareza sobre o que te fortalece e o que te afasta de si. A crueldade enfraquece a longo prazo, porque ela cria medo, culpa, rigidez. A disciplina consciente, ao contrário, constrói base, te torna confiável para si mesmo. Você não precisa se machucar para crescer, precisa apenas escolher, todos os dias, o que te aproxima da sua versão mais lúcida, mais firme e mais livre. Epicteto viveu parte da vida como escravo, mas mesmo acorrentado, dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que domina a si mesmo. A liberdade que os estoicos buscavam não era a ausência de regras externas, mas a soberania interna. A capacidade de escolher como pensar, como sentir, como agir, mesmo nas piores circunstâncias. Você pode ter tudo por fora e ainda viver preso por dentro. Preso a desejos que não cessam, a medos que te paralisam, a opiniões que moldam quem você deveria ser. Mas quando você começa a entender que ninguém pode invadir o seu mundo interno sem a sua permissão, você recupera o poder. Ser livre é não depender do externo para manter sua paz. É não se entregar ao impulso, a cada provocação. É não precisar que tudo esteja certo para você estar bem. A mente forte é um espaço livre, porque ela não é escrava da aparência, do medo, do desejo constante. Ela escolhe o essencial, e isso basta. A pergunta não é o que você quer conquistar lá fora, é o quanto você já é livre aqui dentro. A maioria teme a solidão, foge dela como se fosse um castigo, mas o estoico a busca como um espaço sagrado, porque ali, no silêncio do próprio ser, é onde mora a clareza, é onde a mente se fortalece. Marco Aurélio escrevia em seus diários não para o mundo, mas para si mesmo, porque sabia que só quem dialoga consigo é capaz de ouvir com profundidade. A solidão não é a ausência de pessoas, é presença consigo. É a pausa onde você não precisa se explicar, nem se esconder. Onde você escuta sua própria verdade sem o ruído das expectativas externas. Você já ficou em silêncio tempo suficiente para ouvir o que está vivo dentro de você? Já parou de se distrair por tempo suficiente para perceber o que sua alma está tentando dizer? A mente forte não tem medo do vazio. Ela o acolhe. Ela o transforma em espaço fértil. Porque é ali, longe das vozes do mundo, que nasce a convicção que sustenta tudo o que vem depois. Cultivar a solidão consciente é um ato de coragem. É escolher conhecer a si mesmo antes de querer ser conhecido. É firmar raízes internas antes de buscar frutos externos. Vivemos cercados de barulho, de exibicionismo disfarçado de força, de vozes altas tentando parecer seguras, de posturas rígidas tentando esconder insegurança. Mas a força verdadeira é aquela que não precisa se provar. É aquela que atua no silêncio, que se move com precisão, sem pressa, que permanece estável, mesmo quando tudo ao redor vacila. O estoico não precisa de palco. Ele age com firmeza porque está enraizado em si mesmo. Ele não precisa vencer discussões, nem dominar os outros. Ele domina a si, e isso basta. A força que grita cansa. A força que observa sustenta.
Ela não entra em batalhas desnecessárias. Ela não se apequena para caber, nem se inflama para aparecer. Ela é como a pedra, não se exibe, mas permanece. É como a raiz, não se vê, mas sustenta tudo. É como a respiração profunda, discreta, mas vital. Você não precisa mostrar que é forte, precisa apenas viver com coerência e deixar que a solidez do seu silêncio fora. Você não precisa viver em Roma, nem vestir uma toga, nem andar pelos corredores de um antigo fórum para viver como um estoico. Hoje, ser estoico é ser firme no mundo instável, é ser calmo em meio ao caos, é manter clareza onde a maioria se perde, é cultivar uma mente que não se entrega, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você aprendeu 13 lições. Cada uma delas é uma pedra na construção de uma base inabalável. Dominar o que se pode controlar. Aprender com a dor. Falar menos. Treinar a mente. Viver com virtude. Lembrar da morte. Mudar a si mesmo. Evitar a pressa. Cultivar disciplina sem crueldade. Valorizar a liberdade interior. Buscar a solidão com presença. E entender que a verdadeira força é silenciosa. Você não precisa aplicar tudo de uma vez, mas pode começar por onde dói, ou por onde está mais frágil, porque a mente forte não nasce pronta, ela é construída todos os dias. E o que você constrói por dentro, nenhuma crise, nenhuma perda, nenhuma opinião alheia pode derrubar. A filosofia estoica não quer que você se feche, ela quer que você desperte, que pare de lutar contra a vida e comece a caminhar com ela, firme, presente, inteiro. Esse é o estoico de hoje, discreto, real e inabalável. O mundo não vai se tornar mais calmo. As pessoas não vão, de repente, deixar de errar. O tempo não vai desacelerar e os desafios continuarão aparecendo. Mas você pode mudar, pode se fortalecer por dentro, pode construir um espaço interno onde nenhuma tempestade toca, onde nenhuma crítica fere, onde nenhuma perda te faz perder a si mesmo. Cada uma das 13 lições que você ouviu aqui é um convite para viver com mais presença, para reagir menos e refletir mais, para abandonar o que não pode controlar e focar no que pode transformar você. O estoicismo não é filosofia fria, é calor concentrado, é maturidade emocional. É um caminho para quem não quer só sobreviver ao mundo, mas aprender a habitá-lo com firmeza, serenidade e verdade. Lembre-se, a mente forte não se exibe, ela se sustenta, ela se move em silêncio, ela não precisa parecer inabalável, ela simplesmente é. E esse tipo de força, ninguém pode tirar de você.